que é Deus? E quais são as provas de sua existência? Esta é uma questão que todos nós buscamos compreender, de religiosos a cientistas, e provoca em inúmeros casos discordância e equívocos. Uns por dizer que existe e determinando como ele é, e outros por dizer que não existe, por não aceitar o que foi determinado como ele foi descrito que é. Nossa linguagem é muito pobre, sendo assim insuficiente para definir as coisas que estão acima de nossa inteligência. Mas para partir de algum lugar, podemos inicialmente compreender que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A ciência nos afirma em um axioma que não há efeito sem causa. Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e nossa razão nos responderá. O universo existe, e para que ele exista, necessita que tenha uma causa primária. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e dizer que o nada pode fazer alguma coisa. Todo homem carrega dentro de si um sentimento intuitivo da existência de Deus, por consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Se esse sentimento fosse aprendido pela educação e por um produto de ideias adquiridas, ele não seria universal e os selvagens não o teria também. Da mesma maneira ocorre com as noções de ciência. Há muitas almas que atribuem a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, o famoso Big Bang. A harmonia que regula o universo e suas atividades demonstra combinações e fins determinados. Sendo assim, revela força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é, podemos dizer, cego e não produz efeitos inteligentes. Se fosse um acaso inteligente, não seria mais o acaso. Podemos ver a causa primária através de sua obra, assim como diz o provérbio, pela obra se reconhece o artífice. Nenhum ser humano pode criar o que produz a natureza. Sendo assim, é uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que seja o prodígio realizado pela inteligência humana, por maior que seja, ela possui uma causa primária ainda maior. Esta inteligência é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. É o orgulho que provoca a incredulidade. O homem orgulhoso não aceita nada acima dele. O que podemos fazer para reconhecer a divindade? Para isso, podemos observar seus atributos. No entanto, sendo eles incompletos, ainda não somos capazes de compreender a natureza íntima de Deus, pois na infância da humanidade o homem o confunde, frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Um exemplo está em muitas pessoas dizerem sobre a ira de Deus. Mas à medida que o senso moral se desenvolve no homem, ele compreende melhor, fazendo assim uma ideia mais justa e racional. O homem o define como eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Esses atributos, se observados com a razão, parecem conter tudo. Entretanto, sabemos que há coisas acima da nossa inteligência e limitada linguagem, ligada às nossas ideias e sensações. O que podemos fazer é entender que Deus, sendo perfeito no supremo grau, não suporta nenhuma vicissitude e não tem nenhuma das imperfeições que nossa imaginação pode conceber. Deus é eterno. Ele não teve começo nem fim. Se tivesse tido começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. É imutável,
pois se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, porque de outro modo estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso, por ser único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou igualmente poderosa. Não teria feito todas as coisas, e as coisas que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. E por fim, é soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da justiça nem da sua bondade, ou seja, não erra e ama incondicionalmente. Se pensar em tudo que foi dito, nos parece impossível, em certo momento, imaginar como é Deus. Mas o mais importante nisso tudo é que Ele nos mostrou como chegar até Ele. E esse caminho tem um guia e modelo no qual não haverá erro em chegar. É só caminharmos juntos ao nosso querido Mestre Jesus, ao chamado da luz.